Oi, gente, tudo bem? Vamos começar? Sejam muito bem-vindas à nossa terceira aula da semana de cozinha criativa. E nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer um avental de cozinha. Um avental duplo, com frente e verso, tá vendo? A parte da frente a gente faz toda detalhada com barrado, bolso, e a parte de trás fica lisa. Gosto muito feito dessa forma, porque eu acredito que segura mais sujar a roupa da gente, aquela coisa, né? Mais pra frente eu vou explicar melhor pra vocês. Ficou de um tamanho ótimo, perfeito. Eu vou explicar pra vocês como vocês fazerem também, fazer masculino, por exemplo, dá pra alterar as medidas e fazer um pra criança também, alterar as medidas vai ser super fácil. Legal? Vamos lá então? Vamos lá, nessa primeira parte aqui eu vou ensinar vocês a fazer o molde do avental. Aqui eu vou usar o tecido dobrado, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês o desenho do avental somente dessa parte aqui, porque daí vocês vão cortar com o tecido dobrado e aí ele vai ficar inteiro desse jeito. Então eu vou passar para vocês a medida. Eu faço a medida dele no próprio tecido, eu desenho ele no próprio tecido, mas nada impede de vocês desenharem ele num papel pardo, por exemplo. Eu acredito que uma cartolina não sei se cabe, mas no papel pardo ele cabe, dá para vocês fazerem um molde e depois só ir desenhando em cima do tecido. Então vamos lá, como que eu faço? A gente vai cortar um quadrado de 75 de altura e aqui por 33 de largura, tá? Obviamente que é com o tecido dobrado. Se você for cortar aqui, não vai ficar bom, que a cava não vai ficar igual, tá? É 66, tá? A largura dele é 66 no caso, porque ele tá dobrado aqui, então é 33. Então 33 aqui por 75 de altura. Aqui, nessa parte, a gente vai medir 50 centímetros. Aqui eu pus 49, tá vendo? Como eu faço no olho, às vezes fica 1 centímetro a mais, a menos, mas não muda nada no final. Então aqui sobre 50 centímetros, vocês vão fazer um risquinho e marcar essa parte, tá? Depois, aqui vocês vão marcar 12 centímetros e também fazer um risquinho aqui. A partir desses dois risquinhos é que a gente vai desenhar a cava aqui. Se vocês quiserem marcar bem no centro aqui, tem 17 centímetros. Então faz um risquinho aqui, 17 centímetros, liga este ponto aqui e depois liga esse ponto aqui. Aqui a gente já fica com a curva da cava. Nós vamos precisar de duas peças aqui nesse tamanho, tá? Por quê? Eu gosto de fazer um avental com tecido duplo. Eu acredito que protege mais em questão de sujeira, de água, né, na roupa. Então eu prefiro fazer em tecido duplo. Então geralmente eu corto a primeira aqui no tecido, depois eu venho com o tecido dobrado, coloco esse daqui em cima e corto. E é para ficar com a cava igualzinha dos dois, as duas partes, porque depois a gente unir e fica tudo certinho, tá bom? E aí, agora eu vou passar para vocês, a gente vai fazer as alças, o bolso, um barrado aqui em cima. É bom também ter feito aqui pelo meio, como tá dobrado, pra gente encaixar o bolso aqui, é bom a gente achar o meio da peça. Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer o bolso e os barrados e depois a gente vai montando ele. Vamos lá? Depois de a gente cortar o corpo do avental, a gente vai precisar, aqui eu tô usando um outro tecido, para dar um charme na peça, né? Um tecido estampado. Então, nós vamos precisar de 3 tiras na medida de 55 por 5 centímetros, ó. Esse aqui da mesma forma que eu já ensinei vocês no outro. Só não vai precisar fazer o acabamento aqui, porque vai costurar todas as partes. Aliás, uma não. Já vou falar para vocês, vamos lá. Então, são 3 tiras de 55 por 5. E aí, o que a gente faz aqui? Dobra ao meio, passa o ferro e depois encontra as duas laterais aqui nessa dobra do meio. Feito isso, a gente dobra mais uma vez e fica uma tira com acabamento, certo?
Uma tira, a gente não precisa fazer acabamento aqui nas pontas, tá? Porque vai ser a parte do pescoço aqui. Então, ela vai estar costurada essas duas partes para dentro do avental. Não tem a necessidade de a gente fazer acabamento. Nas outras duas tiras, que vão ser a que amarra na cintura, o avental, uma das partes a gente vai precisar fazer acabamento. Então, o que a gente faz? Em uma das extremidades, essa aqui vai estar para dentro do avental, nessa outra a gente dobra aqui, ó, meio centímetro para dentro e dobra novamente, antes de costurar, tá vendo? E aí já dá o acabamento, que o tecido não desfia e tal, e aí já pode passar a costura. Então, reserva, vamos fazer essas 3 tiras. A gente vai precisar também de um barrado para colocar embaixo do avental, para dar um charminho. Então, esse barrado aqui, ele mede 68 por 15, tá? 68 centímetros por 15, pra gente dar, na verdade, desculpa, 66 centímetros por 15. E aí, a gente, como também eu vou dar acabamento na dupla, não tem problema, não vai precisar dobrar as pontas. Precisa dar exatamente na parte de baixo do avental. O que a gente vai precisar? A única coisa é fazer a mesma bainha que a gente fez também na aula anterior. Uma bainha aqui de 1 centímetro para dar o acabamento em cima, tá? E aí a gente passa o ferro aqui para a bainha já ficar pronta na hora da gente fazer a costura do barrado. A gente vai precisar também de um outro barrado na medida de 24 centímetros por 12. Aqui é a parte de cima que vai ficar do avental, tá? Nessa parte de cima aqui a gente vai também fazer uma bainha, só que nesse caso, esse meu tecido ele tem sentido, tá vendo? Tem o sentido da laranja. Então, o que a gente vai fazer? Como essa parte aqui do avental vai ficar aqui na parte de cima, aqui vai ter costura, não tem problema. Nesta parte de baixo vai ser o acabamento. Então, na barrinha que vai ficar na parte de cima do avental, a gente faz a bainha na parte de baixo do tecido. E na parte de baixo do tecido, no barrado de baixo, a gente faz a bainha na parte de cima. Depois, à medida que eu for costurando, eu vou mostrando para vocês novamente. E para o bolso, a gente vai precisar de um quadrado medindo 20 centímetros de altura por 36 centímetros de largura, tá? Dessa forma, o bolso vai ficar, a gente vai dobrar ao meio e o bolso vai ficar desse tamanho. Por isso que a gente corta para fazer também um bolso duplo e ficar mais estruturadinho. Então, por isso que a gente corta nessa distância aqui, nessa medida. A partir disso, a gente cortou de 20 centímetros por 36 e a gente vai dobrar ao meio. Esse tecido meu, como eu já falei, ele tem sentido, então eu vou dobrar ele ao meio e ele vai ficar de pé assim. Caso você esteja fazendo com um tecido que seja um poá, por exemplo, que não tenha sentido, você pode fazer o bolso desse jeito ou em pé. E aí você escolhe da melhor forma, tá? Feito o bolso dobrado desse jeito, o que a gente vai fazer? Passar uma costura aqui em toda a volta dele, deixando somente um pedacinho aqui sem costurar pra gente desvirar o bolso, tá? Isso daqui que a gente vai fazer, primeiramente fazer esse bolso. Eu vou passar na costura o bolso, tá? Costurando toda a volta, deixando um tanto assim pra abertura pra gente desvirar. E também já vou passar a costura nessas tiras, tá bom? A gente vai deixar essa parte pronta e depois a gente volta a colocar os barrados. Vamos lá? Pronto, gente, ó, já fiz toda a costura em toda a volta do bolso e agora o que a gente vai fazer é cortar todos os cantinhos aqui. Cuidado para não cortar a costura, tá? E aí a gente vai desvirar este bolso. Pega lá do fundo primeiro, traz pra frente. Tá vendo? E agora a gente arruma todos os cantinhos.
E aqui a gente vai dobrar. Vai lá no ferro também, né? Vamos passar o ferro toda a volta aqui. E aí a gente vai encaixar esse bolso lá no avental pra gente costurar todo ele, tá bom? E também já costurei todas as tiras. Passei uma costura aqui fechando e uma costura aqui na outra, só para dar um acabamento bonito, tá? Feito essas duas aqui, vou passar o ferro então no bolso e aí a gente já começa a encaixar todas os barrados, tudo no avental, já alfinetando pra gente passar uma costura só. Vamos lá? Ó, aqui a gente vai posicionar, a gente abriu o avental, tá? E agora a gente vai posicionar primeiramente o bolso. Nós vamos medir o meio, tá vendo que é aquele vinco que a gente já fez na hora de desenhar ele. E aí a gente vai medir 25 centímetros pra cima, da parte de baixo pra cima, pra gente encaixar o bolso. O bolso também, na hora que eu fui passar, que eu desvirei, eu também passei, dobrei ele ao meio e passei pra vincar, pra gente colocar exatamente no centro. Tá vendo? Acho que a gente pode até abaixar um pouco mais, viu? Deixa eu... Vamos tentar aqui 22 centímetros. Perfeito, ó. Então, vamos colocar ele com 22 centímetros. 22 centímetros pra cima, mede. E aí coloca o bolso exatamente, coloca vinco com vinco. E aí a gente vai alfinetar ele aqui, pra não sair do lugar. Alfinete de um lado e alfinete do outro. Aí aqui a gente vai passar uma costura em toda a volta aqui, apenas deixando a parte de cima, que é onde a gente vai ter o bolso, né? Vamos encaixar também o barrado. Ó, aqui eu já dobrei a bainha na parte de cima. E aí a gente vai colocar ele aqui também, ó. Tá vendo? Na parte de baixo do avental. E também passar uma costura aqui na parte de cima e descendo aqui, para deixar fixo já no avental. Vou pôr um alfinete aqui também, pra gente deixar ele seguro. Aqui. E aqui. E também na parte de cima, eu também já fiz uma bainha. Aqui eu fiz uma bainha de uns 2 centímetros, gente. Acho que fica mais bonito um barrado um pouco mais fininho aqui em cima. Também da mesma forma. Vamos, já posicionei aqui. Vou alfinetar para ficar seguro. E a gente vai passar uma costura aqui na parte de baixo e aqui segurando aqui as laterais, tá? E depois a gente vem com as tiras. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção onde a gente fez o acabamento. O acabamento, tá vendo? Da parte que eu dobrei, que é a parte que vai ficar para fora. E aí a gente vai ficar embaixo da primeira cava, um dedinho para baixo, 1 centímetro, tá vendo? A gente vai fixar ele aqui, tanto de um lado quanto do outro. Por que que eu faço 1 centímetro? Um pouquinho para baixo. Na hora da gente colocar a parte de cima, que a gente vai costurar toda a volta, aqui vai vir uma costura. Então fica bem posicionado. Aqui é o outro também, que eu também fiz com acabamento. E a gente vai colocar ele aqui nesse outro lado aqui da cava. Feito isso, eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Mas depois que eu passar a costura aqui desse barrado da parte de cima, vocês vão perceber, ó, depois que vocês virarem aqui, que vai ficar uns cantinhos aqui. Aí vocês arredondam conforme o molde da parte do corpo da peça. E aí a gente vai colocar a alça do avental. Também respeitando 1 centímetro, um pouquinho para dentro, a gente vai colocar aqui, desse lado aqui, e prender essas alças. Feito isso, costurando tudo isso, que a gente vai fazer a parte que fica o tecido duplo. E aí eu mostro para vocês. Vou passar toda a costura e mostro para vocês como a gente faz o próximo passo. Vamos lá? Pronto, gente, já passei toda a costura.
Ó, passei a costura no barrado, passei a costura no bolso, lembrando que é só nesses 3 lados, tá? Pra gente deixar o bolso aqui livre. Já fixei também todas as tiras aqui, lembrando que no começo eu falei pra vocês a medida de, se eu não me engano, 12 centímetros de altura. Aqui eu diminuí bem, tá vendo? Eu achei que ficou mais bonito. Então eu cortei mais ou menos uns 5 centímetros que tava sobrando. Deixei assim, esse barrado menor. E também já fixei a volta aqui do pescoço, tá? Feito isso, a gente passou todas as costuras, que a gente vai fazer agora a parte dupla. O que eu faço? Pego a outra parte que eu cortei e aí a gente vai encaixar ela aqui em cima. Na parte fica aqui pra dentro, tá? Frente com frente também. Caso você esteja fazendo com um tecido que tenha frente e verso, esse daqui, no caso, a gente não tudo igual. Então, frente com frente sempre, tá? Encaixou aqui, belezinha. Todas as partes, ó. Coloca uns alfinetes. Eu deixei de novo ele pra lá. Coloca uns alfinetes segurando toda a volta. E aí, o que a gente vai fazer? Depois de colocar os alfinetes, a gente vai passar uma costura em toda a volta do avental. E deixar aqui nessa lateral, abaixo da cava e antes do barrado, a gente deixa aqui uma medida de uns 10 centímetros também, sem costurar, que é onde a gente vai desvirar ele, tá bom? A gente vai desvirar e depois dar o acabamento em toda a volta novamente. Eu vou passar a costura e aí eu mostro pra vocês como que vai ficar essa parte aqui e como que a gente vai desvirar, tá bom? Vamos lá? Pronto, gente, ó, já fiz a costura em toda a volta do avental, tá? E aí deixei o espaço que eu falei pra vocês aqui pra gente desvirar. Da mesma forma, coloco a mão lá dentro, então deixe sempre um espaço que vocês imaginem que vai caber a mão de vocês. E aí a gente pega o lado mais fundo possível, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tanto faz. E desvira toda a peça. Tá vendo? Puxa tudo também com muita calma, pra gente não esticar a costura. E aí a gente vai também acertar todos os cantos. Aqui a gente tem os cantos aqui da parte de cima, tá vendo, ó? Aqui que eu falei pra vocês de deixar 1 centímetro na hora de virar, ó, como fica bem certinho o cantinho, tá vendo? E aqui a mesma forma, tá vendo como fica? É exatamente a distância da costura que fica, que a gente dá a margem pra costurar. Tá vendo? Olha que belezinha que ele já tá ficando. Deixa eu pegar a tesoura aqui pra eu fazer os cantinhos. Deixa eu ver qual lado aqui. E a gente vem aqui com a ponta da tesoura, dá uma leve acertada aqui em todos os cantos. Mais um. E outro. E agora aqui embaixo. Vou pôr no dedo primeiro. A gente não estragar com a ponta da tesoura, que também ela corta, né? Ela fura. E aqui embaixo também. Acerto com a mão primeiro. E depois eu venho com a ponta da tesoura com calma para acertar o cantinho. Pronto. Feito isso, a gente vai também acertar a costura aqui em todas as laterais, ó, tá vendo aqui que ficou a abertura? Também já fica certinho. Vamos passar ele todo no ferro, acertando toda a costura em volta. Tá vendo? Vamos passar o ferro nele e aí a gente agora, para dar acabamento, a gente vai passar uma costura em toda a volta dele e fechando essa abertura aqui. E aí ele vai ficar, tá vendo? Dupla face, perfeitinho, com bolso. Vamos lá? Vou passar então e vou passar a costura em volta
e mostro pra vocês como é que ficou. Lava que tem essas percepções. Né? Olha que coisa mais linda, prontinho, tá vendo? Passei a costura em toda a volta, fechei a abertura e ele fica mais estruturado por ser duplo. A parte de trás fica bem lisinha, tá vendo? Dessa forma. E aqui a gente tem um bolsinho muito bom, um barradinho aqui pra dar um charme na peça. E assim, e aí, o que vocês acharam? E aí, gente, gostaram dessa nossa terceira aula? Uma peça simples, fácil, prática de fazer e também uma peça que todo mundo usa, super vendável, homem, mulher, criança. Criança, então, pelas medidas que eu passei para vocês no começo, dá para fazer de criança, é só diminuir as medidas, dá para ter uma noção de como cortar um aventalzinho para criança. Gostaram? Acharam legal? Vamos para a próxima, então?